Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Bom, e pelo título do vídeo, você já viu que a gente vai falar sobre um assunto que não é muito falado, pelo menos eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Pode ser até um assunto estranho, um assunto até um pouco delicado de se falar, mas como eu conversei com vocês nos primeiros vídeos, aqui no canal eu vou trazer alguns assuntos e alguns temas que eu passei já durante a minha vida e que isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. E é até estranho pra mim estar falando isso aqui para várias pessoas, porque realmente eu nunca conversei sobre isso com ninguém. Nunca tinha parado para falar que em um momento da minha vida eu me sentia assim. Então, às vezes, você se sente assim atualmente, ou você já sentiu também isso e também nunca compartilhou com ninguém, nunca conversou sobre esse assunto com ninguém, porque teve vergonha de falar, ou porque achou que era uma besteira, enfim. Então, eu acho que é interessante eu falar sobre isso também, porque quem me vê hoje pensa que eu não tenho nenhum problema, que eu não tenho nenhuma crença, nenhuma limitação, e que minha vida é perfeita, e que eu tenho a minha própria empresa, que eu sou uma pessoa bem-sucedida, que eu não tenho nenhum problema de autoestima, de aceitação, enfim. E eu acho que é interessante eu compartilhar com vocês o meu processo até aqui, porque realmente, hoje eu tô com 32 anos, né? Mas eu tive muito problema comigo já de autoestima, de autoaceitação ao longo da minha vida. E isso começou desde pequena, né? Então, eu me recordo que até quando eu era, acho que mais ou menos até o início da fase adulta, eu tinha esse sentimento, eu me sentia uma pessoa invisível. Eu sentia que eu ia até os lugares, por exemplo, eu preciso ir até o mercado. Eu ia até o mercado e eu sentia que ninguém me enxergava ao longo do caminho, no trajeto até esse local, ou até mesmo dentro dos estabelecimentos, dentro do local que eu estava. Eu sentia que eu era totalmente invisível, era como se as pessoas não pudessem me ver. E isso também me fazia andar sempre assim, com a cabeça mais baixa, sabe? Eu não conseguia ter contato visual com as pessoas. Eu tinha muita dificuldade de poder conversar, puxar um assunto. E isso vem desde a minha infância, porque eu sempre fui uma criança muito tímida. E essa timidez, lá da época que eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 6 aninhos, 7 aninhos, que eu comecei a ir pra escola. E realmente eu já não conversava com ninguém, eu era aquela criança super introvertida e tinha poucos amigos, ficava sempre isolada, tinha alguns problemas ali, né, de autoestima desde aquela fase. Então, desde criança eu já tinha alguns problemas assim com relação à minha autoestima e eu levei isso para minha vida adolescente, né, até a fase aí dos mais ou menos 20 anos, era mais ou menos uns 20 anos, que foi a fase lá da faculdade, né? E então eu sempre tive essa sensação de estar invisível, de ser invisível em todo lugar que eu ia. E eu nunca conversei sobre isso com ninguém, com os meus pais. A gente sempre foi uma família muito unida, mas eu não sei se naquela época a gente não conversava sobre esses tipos de assunto, né? De como você está se sentindo, da questão mesmo de você estar deslocado nos lugares, de você não se sentir à vontade ali com as outras crianças, né? Com os outros adolescentes. Então, inclusive na minha adolescência também, eu era aquela adolescente revoltada, né? E eu sempre me escondia assim também nas minhas roupas, nas roupas que eu usava, que eram roupas largas, geralmente camisetas bem largas, camisetas pretas de rock, né? E eu nunca me aceitei assim como eu realmente era. Eu tive muita dificuldade de lidar com isso. E aí eu quis trazer esse assunto porque às vezes você já passou por essa situação e conseguiu superar,
ou você está se sentindo assim no momento, então eu não sei realmente quem está assistindo esse vídeo, qual a sua idade, quem são as pessoas, né, que estão assistindo, eu não sei se são mais jovens, se são adultos que também sentiram isso, mas que nunca falaram para ninguém. Então era uma sensação estranha, assim, de você ir até os lugares e como se ninguém te visse, ninguém te notasse. E eu acredito sim que isso tem tudo a ver com autoestima e com aceitação mesmo de você. E aí você pode perguntar se isso passou, né? Se essa sensação passou, se eu continuo me sentindo assim nos lugares que eu frequento. E eu posso dizer que ao longo dos anos essa sensação foi passando sim. Então, conforme eu fui entrando na fase adulta, que eu precisei ter mais contato com as pessoas, ter relacionamentos de trabalho, na própria faculdade mesmo, né? Você é mais cobrado, né, em algumas fases, então isso eu fui superando isso. Então eu não fiz nenhum tipo de terapia na época, como eu falei, eu nunca tinha conversado com os meus pais sobre essa sensação e então não, foi um processo comigo mesma. Eu consegui superar. Eu acredito que o que me ajudou muito foi eu começar a sentir mais confiança em quem eu era. Então, conforme eu fui passando por algumas situações, por exemplo, o primeiro emprego, você ser aprovado para trabalhar em determinada vaga, o primeiro estágio que eu consegui. Então, essas situações em que eu comecei a perceber que eu era boa para aquilo, eu consegui passar naquela vaga que eu queria, que eu comecei a trabalhar, comecei a usar ali o meu tempo para fazer outras coisas e as pessoas que estavam me ensinando, né, os meus supervisores, eles viam que eu tinha um potencial e que eu poderia entregar mais, eles pediam mais coisas, né, começaram a exigir outras coisas de mim, os elogios também que eu recebia no trabalho, falando que estavam gostando muito, né, do meu comprometimento, do meu atendimento. Então tudo aquilo foi me trazendo força, né? Foi me mostrando que eu era capaz e que eu não era uma pessoa invisível, né, na sociedade, no mundo, né? Então foram pequenas fases que eu fui passando que foram me mostrando que eu era capaz. Então isso envolve essa baixa autoestima, envolve muita insegurança, porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura com tudo assim que eu fazia, eu achava que não estava bom e muito exigente comigo mesma também. Para vocês terem ideia, assim, no meu primeiro trabalho, no meu primeiro estágio, eu tinha muito medo de falar ao telefone, assim. Quando alguma pessoa vinha conversar comigo, eu ficava inteira vermelha, eu ficava toda vermelha, assim, tinha muita vergonha de falar com as pessoas. Tinha muita vergonha de falar ao telefone, de não saber resolver algum problema, de fazer alguma coisa errada. Então, eu não sei se isso é para todo mundo, mas para mim no começo assim da minha vida profissional foi bem difícil por causa dessa insegurança que eu tinha. Então é isso, eu quis trazer esse tema porque foi algo que me marcou muito e que realmente eu nunca tinha falado com ninguém sobre isso. E dizer que conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai lidando com algumas situações, vai se conhecendo, a gente vai superando essas limitações. A gente não se conhece, né? Isso é fato, a gente não sabe ainda quem nós somos. Então a gente vai vivendo, se comparando com as pessoas, né? Vai utilizando essa base de comparação para saber se você está no caminho certo ou não. Para quem está sentindo isso, a minha dica é realmente se aprofundar no autoconhecimento, para entender por que você se sente dessa forma e realmente buscar ajuda profissional, buscar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo que possa te orientar. E conforme você vai passando nas sessões, você vai entendendo mais sobre quem é você. Então, buscar ajuda profissional realmente é o melhor caminho. Eu não tive acesso a isso naquela época e eu acabei aprendendo sozinha como superar essa minha limitação.
E aí, conforme a gente vai se aprofundando nos estudos, conforme a gente vai se conhecendo, vai buscando entender mais sobre as nossas crenças, sobre quem nós somos, a gente consegue desmanchar essas crenças. A gente consegue mergulhar mesmo dentro da gente e desconstruir aquilo que falaram sobre nós. Quem fala muito sobre isso, quem fala muito sobre esse processo de autoconhecimento e de autoestima é a Gisela Valim. E ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu comecei a buscar mais sobre tudo isso, quando houve o meu despertar. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na internet, que me ajudaram demais. Ela tem muito conteúdo no canal dela e ela fala muito sobre essa questão da gente pensar que a gente é aquilo que disseram sobre nós, tá? Então, por exemplo, quando eu era criança falaram que eu era burra, que eu não podia fazer aquilo, que eu nunca ia ser capaz de fazer tal coisa. E aí a gente vai absorvendo aquilo e vai levando ao longo da nossa vida, né? E, na verdade, a gente precisa entrar dentro de nós mesmos para poder desconstruir tudo isso e realmente entender quem nós somos, porque nós somos muito mais do que essa pessoa que a gente está representando aqui. Como eu falei, eu estou Adriana aqui nessa encarnação, mas a minha alma, meu espírito aí já tem, sei lá, milhares de outras encarnações. E eu acredito muito nisso, então, do que a gente vem trazendo, né, das outras vidas que a gente já viveu. Se você acredita nisso também, se você se identifica com essa questão espiritual, eu acredito muito nisso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a terapia que eu estou fazendo, que é uma terapia reencarnacionista. Então, eu já passei aí por 3 regressões a vidas passadas e tem muita coisa a ver com o que eu estou lidando aqui, com os desafios que eu tenho para enfrentar nessa vida como Adriana. Então, muita coisa vem lá de trás já, tá? Não é falando que é só dessa vida, porque eu acredito sim que eu estou aqui de novo, numa nova jornada, numa nova fase, com a mesma lição, porque eu não passei, eu fui reprovada e eu tô aqui agora para poder conseguir passar de fase, né? Conseguir evoluir. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Espero que vocês não se identifiquem com ele. E, como eu falei, busquem ajuda profissional se vocês precisarem, tá bom? Então é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.